Olá, eu sou a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que conta com o apoio da Clínica Move. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a nutricionista Manuela Figueiredo. Olá, Manuela, muito obrigada por ter vindo. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Então, é um grande prazer receber a Manuela aqui, da equipe da Casa Viva. A doutora Manuela Figueiredo, ela é uma das idealizadoras do movimento, né, da nutrição comportamental e coordenadora de nutrição da Casa Viva, que é uma casa especializada em cuidados alimentares, né, e a gente vai explicar melhor o que isso significa. O tema de hoje é um tema assim, que me é muito caro, né, porque eu realmente tenho muito interesse em aprender mais sobre isso. É sobre ortorexia. Então, a primeira pergunta que eu faço para a doutora Manuela é: Manu, explica para nós o que é ortorexia. Vamos lá, Paty. Então, na verdade, muita gente acha que a ortorexia é um transtorno alimentar, né? Até por ser chamada ortorexia nervosa, muitas pessoas associam, então, anorexia nervosa, bulimia nervosa. E a ortorexia nervosa, ela não é um transtorno alimentar. Por quê? Porque ela não está descrita nos manuais diagnósticos, né? Nem no CID-10, quando às vezes a gente vai lá, pede uma consulta, uma receita médica, né? Tem lá o nosso diagnóstico. Sim. Então, ela só pode ser considerada um transtorno, uma doença, quando ela tem essa classificação. Mas o fato dela não estar como critério diagnóstico não significa que ela seja menos importante, né? O que isso muda é que ela não é um transtorno, mas ela é um comportamento disfuncional, né? Então, a gente fala muito e cada vez mais a gente pensa sobre alimentação saudável e busca, né, e indica uma alimentação saudável. A ortorexia é quando esse comer saudável passa a ser um comer de modo patologicamente saudável. Então, ele deixa de ser simplesmente um comer saudável, um comer alimentos saudáveis. Essa questão do patológico, eu gostaria só de entender melhor. Significa que isso traria um sofrimento, um sofrimento do ponto de vista psíquico mesmo, né? Que a pessoa começa a ter uma certa preocupação que se torna tão excessiva de comer corretamente que... o que isso acarreta no comportamento dela, assim, em linhas gerais? Essa alimentação saudável, ela passa a ser uma fixação, né? Tá. E ela passa a ser ditada por muitas regras. E essas regras é que podem, muitas vezes, deixar a pessoa refém. E isso traz para a gente também uma questão que é difícil da gente trabalhar esse não diagnóstico, mas esse comportamento, né? Então, muitas vezes, ele começa em busca de um tratamento para alguma doença. Às vezes, ele começa até a partir de uma orientação de algum profissional de saúde. Ele começa na busca de uma alimentação mais pura, mais limpa, sem agrotóxicos, né? Então, tudo isso, se a gente parar para pensar, são comportamentos que são considerados saudáveis. Sim. Né? E aceitos, né? E aceitos. E devem continuar sendo né, sugeridos, indicados e etc., né? E absorvidos por nós. Né? Quanto mais alimentos in natura eu comer, melhor para a minha saúde. O problema é quando isso vira uma fixação, quando isso vira uma obsessão, quando isso se transforma, por exemplo, num medo, né? Então, se eu não comer desta forma, se eu não comer esses alimentos de forma específica, algo muito grave vai acontecer, né? Então, o problema, né, não é a teoria que aquela pessoa traz para ela como uma alimentação saudável, mas muito mais a resposta a essa teoria, né? Então, assim, eu quero virar vegetariano ou vegano. Tudo bem. Né? Se você faz isso com orientação, cuidando da sua saúde, se você faz isso de uma forma leve, isso tem um sentido para você, tanto físico como né, pensando no planeta, certo. Não há nenhum problema. O problema é quando isso vira algo que vai além do considerado
o cotidiano, né? Então isso começa a ocupar um lugar muito grande também na vida da pessoa. Sim. E isso o que acaba acontecendo é que ela também começa a querer influenciar outras pessoas, convencer familiares, amigos de que aquela visão dela é a certa, né? De que ela estaria, vamos dizer, acima ou melhor do que outras pessoas. Então, isso às vezes tem um comprometimento social mesmo. Isso, essa na verdade até seria a segunda pergunta, que eu vou fazer, ainda que a gente precise repetir um pouquinho os conceitos para fixar melhor. Que seriam quais os principais sinais e sintomas da ortorexia, né? As características mais marcantes que as pessoas apresentam. Então, geralmente é uma obsessão com a qualidade ou com um tipo específico de uma dieta, né? Então, aquilo passa a ser uma marca muito forte. Uma restrição importante, né? Muitas vezes eliminando grupos alimentares inteiros ou substituindo grupos ou ficando com muito medo. Então, não existe um protocolo da ortorexia, né? Por isso que a gente fala que a pessoa tem comportamentos da ortorexia nervosa. Então, pode ser que uma pessoa ela corte completamente os carboidratos. Isso, né? A gente vê muito. Exatamente. E você percebe que o paciente tem fobia mesmo, né? Que é um ponto muito complicado, né? E eu vejo isso na minha prática clínica, assim, quando você precisa que o paciente coma um pouco mais de carboidrato, porque já tem malefícios ali, perda de massa muscular, ou às vezes apresentam processos compulsivos que muitas vezes decorrem de uma restrição severa. É muito difícil mudar, né? A pessoa não enxerga isso, né? Da minha experiência. Exatamente. Além dela não enxergar, o que acontece é que tem um sentimento de culpa muito grande quando ela quebra essa dieta ou quando ela quebra essa regra, né? Então, eu costumo dizer que a gente acredita no que a gente pensa. Né? E isso é algo que nos protege. Mas muitas vezes a gente tem que promover uma reflexão se o que a gente está pensando está correto. Né? Então, quais são as crenças sobre comida, sobre alimentação saudável, sobre saúde, sobre nutrientes, né, que a gente vive hoje? Então, a gente pode até pensar, né, e discutir o quanto a mídia, o quanto as redes sociais, o quanto até os próprios profissionais de saúde, se não tomarem cuidado, influenciam, né, na promoção de um comportamento ortoréxico, né? Esse ponto é muito importante, acho que vale a pena a gente parar um pouquinho aí, porque como as mídias sociais, elas levam as pessoas para esse lugar de um apelo à imagem muito forte e ao corpo perfeito, essa apologia ao corpo perfeito, ao corpo a qualquer custo, né? Então, muita gente, principalmente os mais jovens, não sei se a ortorexia tem uma faixa de incidência, assim, de prevalência, assim, na população específica, mas eu penso que os jovens são especialmente suscetíveis a esse tipo de informação, né? Ou os adultos jovens. O quanto as pessoas correm risco de desenvolver comportamentos ortoréxicos induzidos por pessoas que não têm formação na área de saúde, os famosos blogueiros aí das mídias sociais, ou muitas vezes um profissional da saúde que é adoecido e não sequer sabe disso e propaga esse comportamento para os pacientes. Então tem a questão da iatrogenia mesmo, da doença que é induzida pelo próprio profissional de saúde. Perfeito, e é por isso que é importante que quem está nos ouvindo tenha esse senso crítico, né? Porque essa pessoa que está me sugerindo isso, né? Ela fez um histórico da minha vida, a gente teve uma boa conversa, né? Por que ela está me sugerindo, por exemplo, de cortar um grupo inteiro de alimentos aqui? Né? Por que ela está me dizendo que eu tenho que tirar o glúten, sendo que talvez eu nunca tenha feito nenhum exame para doença celíaca, não trago nem... Né, eu trago talvez um desconforto, um problema intestinal, mas assim, né, não existe uma cura única, né, e uma solução única, universal e eterna
para uma determinada condição, né? Sim. Então, eu acho que o que é muito importante, né? Você falou, sim, as mulheres são mais suscetíveis e muitos adolescentes, né? Então, é muito comum você ver adolescentes, meninas principalmente, né, quererem cortar a carne e todas as proteínas. Virando veganas, né? Se tornando veganas com 13 anos de idade. Numa idade onde é muito importante um equilíbrio de todos os nutrientes, né? E quando eu digo isso, eu não digo que um adolescente não pode se tornar vegano. Uhum. Nem vegetariano. O que a gente precisa é entender o que tem por trás. Qual é a motivação disso? Qual é a motivação? Então, muitas vezes, assim, aquele adolescente que come super mal, de repente começa a querer comer mais salada, verduras, legumes. Num primeiro momento, você fala, nossa, que legal, porque de fato isso é saudável. Sim. Ah, também não quero mais comer carne vermelha, né? Ah, sim. O que a gente recebe também de orientação? Coma menos carne vermelha, né? Então, tudo isso, muitas vezes, começa sem a percepção da família, ou do médico, ou do terapeuta. E quando se percebe, isso foi longe demais, né? Então, apesar da ortorexia não ser um transtorno alimentar, existem muitos pacientes com transtorno alimentar que têm, além da anorexia, por exemplo, de uma preocupação extrema com o peso e com a estética, também comportamentos muito ortoréxicos, né? Entendi. Quer dizer, ele também está presente nos transtornos alimentares propriamente ditos, sim, né? Sim, porque pode ser uma paciente com anorexia, por exemplo, e que tem uma obsessão, o corte de vários nutrientes, então que não consuma lactose, carboidratos, glúten, que faça um jejum, né? Então, é muito comum hoje você ver as pessoas que vão somando uma série de dietas ou de pseudodietas e que vão ficando reféns, né? De uma regra alimentar que ela nem... muitas vezes ela nem sabe de onde veio tudo isso. Sim. Né? E aí isso parece que vai amalgamando na cabeça das pessoas. Esses dias eu recebi de uma paciente muito querida que me manda coisas assim. Quando ela vê coisas desse tipo, ela me manda para escutar minha opinião. Um meme. Sei lá, essas coisas que circulam pela internet. De proibições, assim. O glúten faz mal, o carboidrato engorda, o pão não se deve comer. E aí era uma mulher que mastigava alguma coisa e escutava essa voz e deixava de lado, E no final ela ficava com um prato vazio na frente dela, porque... E foi muito... Apesar do, assim... Tem memes e memes. Tem uns que são muito legais e tem outros que você fala, puxa, não acrescentou nada. Mas esse me fez refletir. E é isso, um alerta, quer dizer, se você ficar ouvindo o que você escuta sem critério na rede social, você vai acabar com o seu prato vazio, porque são informações que são desencontradas, muitas vezes infelizes e sem critério, né? E aí quem está recebendo aquilo precisa filtrar. Exato. E como filtrar isso, né? Exato. Como filtrar isso? Você me falou isso, me lembrou de um episódio também do Porta dos Fundos, né? Que é o casal no restaurante e tudo que ele vai pedir, ela fala, salmão? Mas salmão tem mercúrio. Aí não sei o que, aí uma hora ele fala, tá bom, vai indo, passando por tudo, então vamos direto para sobremesa. Sobremesa? Né? Então, assim, nada pode. Nada pode. Né? E eu acho que uma coisa que é legal da gente falar e que a gente precisa refletir, assim, o que está acontecendo que as pessoas estão com medo de comer. Sim. Né? E além desse medo, tem uma coisa que assim, parece que se comer, né? Se sair comer um sanduíche, por exemplo, vamos jantar e no meio da semana comemos uma pizza. O que vai acontecer? Né? Então, parece que a saúde está correndo esse risco imediato. Né? Tem uma coisa que você falou que é importante, é o seguinte, a minha teoria, né, da Patrícia aqui, é que o medo é um gatilho mental muito forte nas redes sociais e abusa-se do medo, né? E em vários tipos de cenários. E no cenário da saúde, você vê esses profissionais, na minha opinião, são maus profissionais, que propagam o medo, né, de comer, enfim, agir de determinada forma. Tem milhares de seguidores. Eu acho que quando as pessoas usam esse artifício do medo,
Na verdade, ela está só querendo os holofotes para si, né? E pouco importa o que vai acontecer com a paciente ou com o ouvinte que vai receber aquela informação. Infelizmente, é isso. A minha interpretação do que acontece é hoje. O medo e é uma promoção, às vezes, de uma relação de dependência. Né? Quando a gente fala, por exemplo, no comportamento alimentar, né? Na noção comportamental, e por que a gente começou a estudar isso, e esse nosso interesse por essa abordagem, ela veio, inclusive, do nosso estudo com transtornos alimentares, né? De perceber que não são só os pacientes que têm transtornos alimentares que sofrem com a sua relação com a comida e com o corpo, né? Cada vez mais. Então, muitas vezes, esses profissionais, eles fazem questão de cada vez mais criar essa dependência, né? Então, assim, você não sabe como comer, você não sabe como escolher, você não sabe quanto comer, né? Então, vem aqui, me segue que eu vou te dizer o jeito certo, né? E não existe um jeito certo e único de comer. Sim. Então, a gente precisa entender, quando a gente fala especialmente da ortorexia, que uma alimentação saudável, ela tem espaço também para refeições que não são exatamente a perfeição da composição nutricional. Sim. E a gente só consegue olhar a alimentação dessa forma quando a gente contempla todos os aspectos que vão além do biológico. E por isso que a gente fala dessa alimentação sob essa ótica biopsicossociocultural. Sim, que isso faz toda a diferença. Exatamente, porque o que eu como e quanto eu como é tão importante quanto com quem eu como, como eu como, né? Em que lugar do mundo você está, né? Exato. Qual é a alimentação que faz sentido para aquele lugar. Hoje você vê, por exemplo, esses pacientes que têm essa dificuldade, né? Que têm essa obsessão, são pacientes que muitas vezes vão num jantar e levam a própria marmita. Isso. Eles perdem a capacidade de se adaptarem ao meio, né? Exato. De tão fechados que ficam nessas Alguém convida crenças. para ir num restaurante, aquela pessoa, em vez dela ser surpreendida ao abrir um cardápio na hora que ela chega e senta, ela entra na internet antes para olhar o cardápio, para saber se tem alguma coisa que ela come, né? Para já ir programado. Então, como é que fica, né, a questão dos seus sinais internos, do apetite, da sua salivação, do cheiro, dos outros aspectos que envolvem o comer e que são aspectos que interferem no nosso modelo de saúde. Sim. Né? Essa parte sensorial e subjetiva está comprometida. Porque eu posso estar comendo uma refeição que seja muito saudável, que esteja totalmente correta do ponto de vista de nutrientes e de composição, e de qualidade, de calorias e de preparação. Mas a forma como eu estou comendo é estressada, é insegura, é amedrontada. Às vezes nem era aquilo que você gostaria de comer. Lá no fundo, talvez você tivesse vontade de comer outra coisa e você reprime, né, esse desejo né, que é legítimo, isso que as pessoas não, elas têm muito medo, né? Você acha que querer comer algo por prazer é legítimo também. A gente com todas essas informações, a gente está deixando as pessoas muito estressadas. E que é diferente confusas. De você ser indulgente o tempo inteiro. Sim, né? Esse é o ponto, o equilíbrio, né? Exato, porque muitas pessoas falam assim, mas então eu posso comer tudo que eu quiser, a hora que eu quiser? Não, você pode comer de tudo, diferente de comer tudo. Sim, né? Sim. E é lógico que você vai fazer ajustes, você vai buscar um equilíbrio. Sim. Agora, a gente fala muito isso, né? Uma alimentação saudável, ela precisa ter espaço para todos os tipos de alimento. E a gente moraliza muito isso. Sim. Então, quando uma pessoa desenvolve um transtorno alimentar e ela recebe esse diagnóstico, ela começa a fazer um tratamento, isso fica mais claro ali, tanto para ela como para aquela família. Quando a gente vê pessoas que têm esse comer transtornado ou que têm comportamentos de ortorexia nervosa, muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, elas estão vivendo sem um diagnóstico e elas muitas vezes estão ali achando que está tudo bem. Mas tem um sofrimento muito grande, né? E que deixa essa pessoa em risco e que ela pode evoluir para algo mais sério.
Então, isso até a gente já está chegando, passa muito rápido, a gente já está chegando no final do episódio. Eu queria, então, deixar assim um take-home message, né? As pessoas que estão se identificando com essa sintomatologia que você está expondo e tal, o que elas deveriam fazer? Inclusive familiares, né, que veem nos membros das suas famílias ou de amigos, pessoas com esses comportamentos que a gente está falando. Como que atitude tomar? O mais importante é, por exemplo, se forem adolescentes, para os pais, cuidado, presta atenção. Nenhum adolescente começa a ter uma alimentação super saudável de um dia para o outro, né? Então, a gente é super legal, mas buscar essa medida, né? Se você se percebe sofrendo, pesando, medindo, tendo medo de comer... Se esquivando dos eventos sociais também, né? Se esquivando de eventos sociais, tendo prejuízos de saúde, inclusive, né? Percebendo que você perdeu uma vitalidade, que está mais cansado, está comendo menos, ou... A comida passa a ser um sofrimento ou algo que não está lá presente só perto da hora de comer, né? Procura ajuda. Né? Essa ajuda ela pode ser... É importante que seja uma ajuda especializada, que seja, por exemplo, um nutricionista que trabalha com comportamento alimentar. Isso é muito importante. Não pode ser qualquer nutricionista. Porque tem que ser alguém que é especialista nessa área. A gente espera, Paty, que todo nutricionista, que todo profissional de saúde tenha bom senso. Mas a gente sabe que o próprio profissional de nutrição é um grupo de risco. Sim, né? Sim. Então, a gente precisa entender que a gente precisa colocar a alimentação de uma forma que atenda uma realidade do paciente. Sim. Né? E não uma dieta que vai vir cheia de regras e modismos e limitações e cortes e privações, né? Sim. A clínica e a doença são soberanas. Sim. Mas a gente precisa olhar para esse aspecto que vai também além do biológico. Sim. Porque isso vai ajudar a gente a melhorar a relação das pessoas com a comida e com o corpo e a adoecerem menos e, como consequência, cuidarem melhor de si mesmas e terem mais saúde. Sim, então isso, na verdade, que a gente está falando é muito delicado, né? E é um assunto muito sério. Então, eu espero que isso tenha informado as pessoas, né? E elas tenham mais poder, né, de observação e senso crítico, inclusive com o que vem na rede social e ao escolher o profissional de nutrição que vai estabelecer um vínculo de confiança. É muito importante, né, que a pessoa seja equilibrada também, né? Então, Manuela, muito obrigada por você estar aqui. Eu estou muito feliz assim, né, com essa oportunidade de discutir com alguém tão competente assim na área de transtornos alimentares, né, como você e como todo o grupo da Casa Viva que está aqui hoje conosco. E só tenho também aqui a agradecer a Clínica Move e aos espectadores. Muito obrigada e até o próximo episódio. Muito obrigada. Espero que a gente possa ter contribuído aí para uma relação mais para vocês pensarem e refletirem numa relação que é possível ser saudável e gostosa ao mesmo tempo. Com certeza sim. Até mais.